Olá, alunos! Hoje nossa aula é sobre a matéria de Fundamentos do Projeto de Desenvolvimento Institucional e Projeto Político-Pedagógico. Nossa aula hoje vai explicar como fazer o projeto político-pedagógico de uma escola, tá? Segundo especialistas, a elaboração do PPP, que é Projeto Político-Pedagógico, precisa contemplar a missão, a clientela, dados sobre aprendizagem, a relação com as famílias, recursos disponíveis que a escola dispõe, diretrizes pedagógicas e o plano de ação da escola. Como fazer? Não é preciso, por exemplo, fez em 2020. 2021 não é necessário mudar a missão todo ano, porque a missão da escola geralmente ela não muda. A clientela, sim, a clientela é necessário você colher dados sobre a aprendizagem dos anos anteriores, os recursos que foram utilizados, a relação com as famílias, as diretrizes de planos de ação devem ser revistos e atualizados ao longo do ano para ver se deu certo ou não. A linguagem usada para a elaboração do PPP tem que ser uma linguagem simples, tá? O ideal é que o PPP seja montado em um arquivo eletrônico, computador. E depois ele vai ser impresso e colocado em uma pasta de arquivo para facilitar o acesso de todos durante o ano. Ah, mudou isso. Faz um rascunho nesse impresso. Para o próximo ano, você já saber o que precisa mudar. Para não esquecer, é uma forma de facilitar. Os professores e funcionários podem receber cópias do PPP para eles terem acesso, porque muitas vezes o PPP ele fica engavetado, tá? É interessante elaborar uma versão resumida para entregar para os pais terem essa noção. O que é um projeto político-pedagógico? Não tem nada a ver com política, mas a escola tem um fator político, né? Organizar o PPP em tabelas, gráficos, para ficar mais fácil de entender, né? O que é missão? O que é missão da escola? O que é a missão? É um conjunto de valores nos quais a comunidade escolar ela acredita. Então, o que a escola quer para os seus alunos? O que a escola quer proporcionar para esses alunos, tá? Essa é a missão. Missão ou princípios é a mesma coisa, tá? Por que é importante a missão, tá? Porque ela define a identidade da instituição. Tem instituição que é religiosa, ela tem uma missão mais voltada para essa parte religiosa. Tem uma instituição que ela está numa comunidade em que as crianças são carentes, então ela tem uma missão de resgate ali, uma missão comunitária. Então, dependendo da localidade da escola, a missão vai mudar. Onde buscar informações para elaborar essa missão? Nos planos municipais, estaduais de educação, tá? Como deve ser discutidos a missão? Como que eu vou elaborar a missão da minha escola? Através de reuniões pedagógicas, institucionais, tá? E como que eu vou apresentar a missão para as pessoas? De uma linguagem bem simples, tá? Que todo mundo possa entender. Não adianta eu colocar um vocabulário, uma palavra, nossa, uma palavra chique, se as pessoas não vão entender o que é missão. Clientela, o nome já diz, cliente, né? Então, na escola nós temos clientes, assim como tem em outros comércios, na escola os alunos são os clientes e a gente tem que tratar bem os clientes, tá? Então, a gente tem que saber o histórico da comunidade, fundação da escola, informações sobre a condição social das crianças, das famílias, cultura, tá? Tudo isso entra na questão da descrição da clientela que vai ser atendida nessa escola. Por que é importante a gente conhecer a clientela? Para saber como que vai relacionar e comunicar com eles. Né? Até a questão de comunicação de dialeto, vocabulário pega bem nessa parte, porque às vezes o professor usa um vocabulário que eles não entendem, né? E às vezes a questão cultural é diferente, então é interessante tá sempre buscando conhecer a cultura local. Onde que a gente vai buscar informações para saber isso? Na ficha de matrícula, né? A escola pode fazer questionários, fazer entrevistas com os pais no ato da matrícula, para saber um pouco mais, tá? E no dia a dia também o professor, ele acaba conhecendo melhor o aluno. E como fazer essa descrição da clientela? Organizando em tabelas, gráficos por assunto, por exemplo, renda familiar, escolaridade dos pais, profissão dos pais, a cidade de origem, né? E entre outros dados que são importantes, né? E como apresentar? De forma clara, sucinta. O que é sucinta? Sem rodeios, né? Direta,
certo? E que os pais, numa linguagem que os pais possam entender também. Aprendizagem. Como que eu posso descrever no PPP a questão da aprendizagem dos meus alunos? O que são, né? O que que é um levantamento de aprendizagem? Quem passou de ano, quem repetiu? Quem conseguiu boa nota, quem não conseguiu? Sim, tá? São informações quantitativas sobre até a questão de matrícula, número de matrícula, evasão escolar. Então, tudo isso vai contar nesse dado de aprendizagem, tá? Aprovação, reprovação, séries, distorção de série, porque às vezes vem de uma escola, tá numa série, vem para cá, vem em outra. Transferências, resultado das avaliações externas, que são importantes. Por que é importante a gente ver a qualidade do ensino? Para a gente saber o nível que encontra o nosso aluno, tá? Onde que eu vou buscar essas informações? Nos quadros de avaliação, de reprovação, né? Movimentação dos alunos, ou seja, saiu da escola, voltou, foi para outro estado, né? E enviar tudo isso ao MEC, né? Que são preparados para enviar ao MEC, Ministério da Educação e Cultura. As secretarias de educação, ter os relatórios das avaliações externas que são importantes, que o professor tenha acesso, que ele leia, para saber o que ele precisa implementar nas suas aulas. E como fazer esse levantamento de aprendizagem? Separar os dados em gráficos, tabelas, por assunto, né? Produzir textos relatando as principais dificuldades e compartilhar esse texto com o próximo professor do ano seguinte ou com a equipe pedagógica no conselho de classe. É interessante porque, assim, ano X, professor X, ano Y, professor Y, ele vai pegar aquele aluno. Então, é interessante ele ver esse desenvolvimento desse aluno. Por isso que é importante demais a questão do levantamento de aprendizagem. Aquele aluno, ele tem algum problema de aprendizagem na matemática, por exemplo. Vai estar presente naquele relatório. Tem que fazer um estudo diferenciado com esse aluno, tá? E como que eu vou apresentar no PPP essa questão do levantamento da aprendizagem? Do mesmo jeito, através de gráficos, tabelas, mostrando em números, né, a questão do desenvolvimento dos alunos dessa escola. O relacionamento com as famílias, que é o próximo item. O que é esse relacionamento? A maneira como os pais podem contribuir com a instituição, tá? Tem reuniões de pais bimestrais, reunião de colegiado, que não são todos os pais, são os pais específicos, né? E por que é importante esse relacionamento família-escola, tá? Para atender as necessidades dos filhos, né? A garantia da LDB, do Estatuto da Criança, é que a criança tem um acompanhamento dos pais e da escola para o seu desenvolvimento. Os dois trabalham juntos, né? Não tem como a gente desvincular os dois. Onde eu vou buscar essas informações? Vou consultar, por exemplo, a clientela para ver, pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser bilhete, telefone, né? Esse relacionamento pode ter vários vínculos diferentes, né? Vários meios tecnológicos, ou, minha mãe vem me trazer todo dia, ela pergunta, né? Vai ser um relacionamento dependendo da clientela, tá? Como que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que identificar a minha clientela, conversar com as famílias, fazer reunião, verificar onde mora, como que é a situação. Tem criança que é atendida pelo conselho tutelar, né, que eventualmente vai na escola ver como que a criança está, né? Tem questões assim que o professor tem que saber. Questões de maus tratos, crianças que moram em abrigos. Então, tudo isso, esse relacionamento família, escola é muito importante. Isso vai influenciar na aprendizagem? Vai. O aluno vai com aquela cabeça cheia de problema, ele vai aprender alguma coisa? Não vai. A gente sabe que o psicológico interfere muito no pedagógico, tá? E como que eu vou vou apresentar esses dados no PPP, né? Então, eu vou ter que colocar o que realmente acontece, como que é essa relação família e escola, e estabelecer metas para fortalecer essa interligação entre a família e a escola. Pesquisa sobre os recursos. Esses recursos, a estrutura física da escola, número de salas, de banheiro, né? A questão dos recursos humanos, financeiros, recursos humanos, quem trabalha na escola, financeiros, todas as coisas que existem na escola faz parte da questão dos recursos, materiais pedagógicos que existem para os professores utilizarem, entra na questão dos recursos, tá? Por que é importante colocar isso no PPP, né? No caso,
para possíveis reformas. Ah, preciso arrumar os banheiros, né? Ah, tá no PPP. PPP do ano tal já dizia que é necessário fazer uma reforma no banheiro. Tem filtração, tal e tal e tal. Construção de novas salas, novos ambientes, cursos, compra de material. Então, tudo isso vai entrar no item recursos do PPP. Onde que eu vou buscar informações para montar esse item? Eu vou solicitar ajuda da Secretaria da Escola para coletar os dados, né, sobre os funcionários, quantos são, escolaridade. Eu vou procurar a escola para verificar na escola os espaços, ver onde precisa de fazer alguma benfeitoria, onde não precisa, né? Como que eu vou fazer? Eu vou reunir todos da escola, vou reunir todas as informações e vou conversar em reunião para solicitar a opinião de cada um, para ver se é necessário, se não é necessário, né? Como que eu vou apresentar isso no PPP? Através de um relato escrito, uma linguagem fácil, né? Mostrando a estrutura, posso fazer uma tabela, posso fazer um gráfico para mostrar, né? Tudo isso de forma simples, com linguagem acessível a todos. O estabelecimento das diretrizes pedagógicas tem que estar no PPP? Tem, tá? O que são diretrizes pedagógicas? No caso, elas formam o currículo da escola e descrevem os conteúdos, os objetivos do ensino, as metas de aprendizagem e a forma de avaliação por série ou por ciclo de cada disciplina, né? No caso aqui das diretrizes, dentro do currículo da escola, a porcentagem que a criança tem que atingir para passar de ano, certo? Por que é importante definir as diretrizes pedagógicas? Que é baseado nelas que a equipe formula planos para implantar programas e projetos. Então, através das diretrizes, os professores vão criar os planos, os projetos do ano, né? Onde que eu vou buscar essas informações? Nos dados de aprendizagem da escola, os referenciais curriculares, as secretarias estaduais, municipais, os PCNs, né? Os indicadores de qualidade do PDE, as avaliações externas, o IDEB. Então, tudo isso são fontes de pesquisa para eu direcionar a parte pedagógica da minha escola. Como que eu vou fazer? A partir do levantamento de todas essas informações sobre a situação da escola, que eu vou começar o processo de direcionar as minhas diretrizes, o que eu quero para a escola. Como que eu vou apresentar isso? Através de itens, o que eu preciso colocar, melhorar nas diretrizes pedagógicas da escola em que eu atuo, o que eu posso melhorar no meu modo de dar aula, né? Tudo isso vai influenciar muito na aprendizagem, nos outros itens anteriores. Agora, o plano de ação, que é muito importante e tem que estar no PPP também. O que é? É uma lista completa com todas as ações dos projetos institucionais da escola para o ano letivo. Esses projetos incluem desde projetos ligados a datas comemorativas, assim como projetos de um tema do momento, por exemplo, coronavírus. É um projeto que pode ser desenvolvido na escola? Sim, um projeto muito importante, que é do momento. Então, às vezes, surgem projetos que às vezes nem estão no plano de ação, mas que são necessários naquele momento. Que um ano atrás ele não tinha essa visão, que seriam importantes. Por que é importante trabalhar isso e estabelecer? Porque na prática é benefício do processo ensino-aprendizagem. Para atingir aquele objetivo, eu preciso trabalhar determinada área que é importante para a aprendizagem. Onde que eu vou buscar informações para determinar os meus projetos, os meus planos? Em projetos que já deram certo. Então, eu posso copiar de uma outra escola, de uma outra cidade? Sim, deu certo, vamos copiar, por que não? Né? Se é uma coisa que deu certo, que foi bom, devemos copiar sim. Como fazer? Ao final de uma reunião, de um debate com todos da escola, redigir em forma de texto como ficará no projeto político-pedagógico, em itens ou em tabelas, formas de mostrar como que esses projetos poderiam estar, tá? Em tópicos, tá? São interessantes também, então eu posso apresentar de diversas formas. Então, nossa aula de hoje foi sobre o projeto político-pedagógico. E como atividade, valendo 2 pontos, eu peço que vocês escrevam um pequeno resumo dessa aula e postem no portal Moodle. Aguardo ansiosamente o resumo dessa aula.